pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Marcos, sou aluno do curso de Ciência de Dados na Universidade de Vila Velha e vou apresentar o Projeto Regular Discursivo, né, o PRD, da disciplina de Resolução de Problemas com Programação. O projeto foi proposto pelo nosso professor Alessandro Bertolani, onde nós iremos analisar a série temporal de produção de veículos automotores no Brasil, uma série aí produzida, né, acumulada pelo governo federal desde a década de 90, com informações mensais, né, de produção desses veículos, tá joia? Você aí que está procurando algum conhecimento na área de análise de série temporal, na área de ciência de dados, fique com a gente, tem algumas informações interessantes. O nosso projeto, o objetivo é a apresentação dele aqui no YouTube, mas alguns conhecimentos vão ser apresentados, vão ser tratados. Eu acredito que você conseguirá tirar bom proveito e boas informações do nosso vídeo, tá joia? São 10 minutos aí de conteúdo, então fica conosco. Inicialmente fizemos a importação, né, de bibliotecas e ferramentas do Python, que é nossa linguagem para trabalhar com essa análise temporal. E aí você pode ver certinho, nós fizemos importação desde do Pandas, né, até bibliotecas como Stat Models. E aí você consegue ver que utilizamos também o modelo, algumas APIs e funções, né, para trabalharmos o modelo de autoregressivo com média móvel, fazemos a plotagem da série e outras funções que você pode dar um pause no vídeo e analisar com calma, tá bom? Como ela funciona, tem algumas descrições também, tá bem descrita, ok? Nós iremos para o carregamento da nossa série temporal, direto do site do governo. Vemos que essa série ela vem para nós como, na verdade, uma tabela, né, com a coluna data e uma coluna valor, e um index aqui criado, acho que aleatoriamente pelo próprio Pandas na hora da leitura. E vamos iniciar com o ETL da nossa série, transformando ela em uma série do tipo DateTime Index. Inicialmente transformamos a nossa coluna data no tipo DateTime, com esse formato diamesiano, e setamos a coluna index, transformando a nossa coluna data em index. Nossa coluna data que agora é DateTime, certo? Transformamos essa tabela em uma série do Pandas, e damos a ela o nome da coluna valor, né, que quando nós fazemos essa transformação ela se torna zero. O nome se torna zero, nós transformamos em valor. Quando nós fazemos a plotagem do head aqui com 15 itens, nós vemos que o comportamento ele é mensal de fato. Esse 2 aqui é o mês de fevereiro, em seguida 3, 4, 5 até o mês 12 de 93, e iniciamos em seguida 1 de 94, 2, 3, 4 de 94 e assim por diante, até 31 de 10, outubro de 2025, mês passado. É uma série então que ela é atualizada constantemente aí pelo governo federal, que é quem mantém essas informações. Em seguida nós fazemos o resample, né, a interpolação para criar a frequência da nossa série como mensal, já que é uma série que nós temos como mensal, e aí os valores ausentes que são criados em decorrência desta transformação, nós vamos defini-los por interpolação pela média. E nós vemos aqui as informações da nossa série, nós vemos que é uma série do tipo DateTime com 393 entradas e todas elas não nulas, o tipo de frequência mensal, tá bom? Nós não temos aqui valores nulos. E partimos para a parte após o ETL, né? Agora vamos trabalhar as informações da nossa série temporal. Nós fazemos a plotagem da nossa série, nós vemos que ela tem alguns picos e vales, né? Alguns bem expressivos, nós vamos entender o porquê, como nós analisamos. E ao analisar as métricas aqui, nós fizemos tanto a análise das métricas, tanto do teste de ADS quanto do teste de KPSS. Eles se comportam de forma diferente, nós trabalhamos eles de forma diferente. Enquanto o ADS eu preciso não rejeitar a minha hipótese nula, ou seja, para minha série ela ser considerada uma série estacionária, eu preciso rejeitar a minha hipótese nula. Então, enquanto eu não quero rejeitar ela aqui, nesse primeiro caso, aqui eu precisaria rejeitar, porque já nesse caso aqui, eu rejeitando a hipótese nula, a nossa série ela é uma série não estacionária. Tá bom? Então aqui eu não rejeito e aqui eu rejeito. E o que é, como que eu rejeito ou não rejeito? Nesse primeiro caso aqui, onde eu não quero rejeitar, a nossa métrica da estatística, ela precisa ser menor
do que o nosso valor crítico, o nosso intervalo de confiança, que aqui eu defini como 5%. Eu escolhi os 5% e até mesmo em nenhum aqui caso também caberia. A nossa estatística ela é maior do que o nosso valor crítico, o nosso intervalo de confiança. E com isso eu já entendo que a nossa série é uma série não estacionária. Eu não rejeito a hipótese nula. E o nosso valor P também é maior que 0,05. Também um indicativo de que a nossa série ela é uma série não estacionária. Tá bom? E o que é uma série não estacionária, Matheus? Uma série não estacionária é aquela série em que os valores de tendência central, como a média, a variância, o desvio padrão, eles não se alteram, eles são constantes com o decorrer do tempo. E aqui já no teste de KPSS nós também vemos que ele também comprova pra gente que a nossa série é uma série não estacionária. Como que eu vejo isso, né? Aqui o nosso valor, nossa estatística KPSS, ela é maior do que o nosso valor crítico e o nosso valor P, ele é menor do que o nosso, do que 0,05. E aí eu rejeito nesse caso aqui a hipótese nula e a nossa série ela é uma série não estacionária, tá bom? Uma série não estacionária. Realizamos aqui a decomposição. Quando nós fazemos isso, nós temos um gráfico botando a nossa série original aqui, a série de fato. A linha da tendência em laranja, nós podemos ver que a linha da tendência ela acompanha a nossa série original. Em verde embaixo nós temos a sazonalidade e em vermelho os resíduos. E nós temos algumas conclusões. Primeiro o resíduo, vou falar do resíduo logo. Nós temos grandes vales aqui, tanto no resíduo quanto na série original, que justamente esse vale na série original que influencia o resíduo. E esses vales do resíduo não podem ser explicados nem pela tendência nem pela sazonalidade, porque são ocorrências que têm um teor histórico, um fator histórico. Aqui nós vamos dar um zoom, né, que nós vamos ver que depois eu volto já nesse gráfico, nós vamos ver que em 2008 nós tivemos aqui uma queda de praticamente 50%, e em 2020 na verdade, de 90%. Esse primeiro aqui foi influenciado não sei se todos vão lembrar, mas pela considerada grande recessão, que foi em 2008, uma crise financeira global, né, iniciada nos Estados Unidos, considerada por muitos economistas a maior crise depois da Grande Depressão de 29, né, da queda da Bolsa de 29, e isso afetou grandemente aqui. E nessa parte de 2020, nossa recente, né, Covid-19, que aí eu acredito que todos vão lembrar, que foi uma epidemia global, que reduziu aqui cerca de mais de 90% da produção de veículos automotores. Eu pulei esse gráfico que nós estamos voltando, porque aqui nele nós conseguimos ver a sazonalidade melhor. Naquele gráfico está muito longe, né? Nós damos o zoom e nós vemos que existe um comportamento cíclico com o início dos anos, os vales, que são parecidíssimos, esses vales são iguais, vou dizer, e durante os anos nós temos picos e mini vales aqui, que demonstram pra gente, que comprovam pra gente essa sazonalidade. Então nós temos uma série que ela é uma série não estacionária e sazonal. Ok? Aqui nossas conclusões sobre a análise que nós fizemos. E em seguida nós fazemos o treinamento do modelo autorregressivo. O primeiro modelo que nós vamos realizar um treinamento, para depois fazermos a predição. Ele trabalha basicamente com os valores antigos para poder fazer a previsão. E ele solicita aqui uma janela. Nós utilizamos uma janela de número 12, que ele vai, como nossa série é uma série mensal, nós vamos pular aqui 12 meses para fazer esse treinamento. E aí, após o treinamento, nós temos um diagnóstico descritivo dessas informações e, em seguida, uma plotagem das informações gráficas de como foi essa análise. E ao chegarmos no treinamento, aqui no treinamento nós conseguimos fazer uma predição. Na verdade, não chegamos no treinamento, não, né? Já fizemos o treinamento, chegamos na parte de predição. E aqui um zoom no final da série, nós vemos que tem uma tendência de queda aqui, ó, como é o início de cada ano, como é a previsão para os próximos 3 meses, nós temos aqui uma previsão de queda aqui. Então, se eu vier aqui e colocar mais 12, no caso 409, nós vamos ter uma previsão para daqui 12 anos. Eu não vou fazer a execução aqui 12 anos, não, é 12 meses. Não vou fazer a execução da célula, porque eu teria que rodar o arquivo todo, mas está funcionando bonitinho. É só para nós não termos nenhum atraso aqui na gravação do vídeo. E aqui nós vemos que ela está descendo, né, provavelmente para acompanhar a tendência da sazonalidade, né, que ela vai descer. Em seguida nós treinamos o modelo ARMA, ou ARIMA, autorregressivo de média móvel,
e fazemos o mesmo processo. Contudo, como o Arrima ele trabalha melhor com séries estacionárias, como a nossa série é uma série não estacionária, como já comprovamos acima, fizemos esse ajuste aqui no parâmetro D da order, para que ele tenha um deslocamento, uma diferenciação de 2, para que ele consiga trabalhar melhor e se comporte melhor como uma série não estacionária, que não é o forte do Arrima, né? O forte dele é trabalhar de fato com séries estacionárias. Mas ele traz para a gente aqui valores de tanto de média móvel, tanto de autorregressão quanto de média móvel, muito próximos de 0, que é o que a gente gostaria. E aí, ele performa de forma interessante, só que não é o ideal, não é o que a gente quer. Com isso, a gente mesmo assim fizemos a previsão, só que você vê que na previsão ele continua reto, ele cria uma reta, né? Como ele não segue uma tendência de queda que é o esperado. Só que mesmo assim, ó, ele tem essa como é que eu posso dizer, desculpa, esse limite maior, limite que pode oscilar, né? Maior. Tendo em vista que não é o modelo ideal, nós buscamos um modelo mais adequado, que seria o S-Arrimax, que ele trabalha de fato com sazonalidade. Ele é muito parecido com o Arrima, mas ele consegue lidar com essas sazonalidades. E aí, ele está sendo muito parecido, mas ele tem esse parâmetro Seasonal Order, onde a gente consegue inserir um parâmetro S, que é o parâmetro de sazonalidade que nós vamos adicionar aqui, que a sazonalidade ela é anual, né, de 12 em 12 meses. Nossa série ela é mensal, né, então a gente não pode colocar um aqui um ano, a gente coloca 12 meses. Fazemos o treinamento. Temos aqui valores muito interessantes, bem próximos de 0, bem mais próximos de 0, né? E realizamos a predição dos próximos 12 meses. E nós vemos que aqui ela tem um comportamento muito mais parecido com a sazonalidade do que o nosso modelo Arrima. Tá bom? Esse foi o projeto, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tirado boas informações, um aprendizado. Tá joia? Agradeço pela atenção, agradeço ao nosso professor aí por todas as oportunidades, tudo que ele tem nos auxiliado, nos dado de conhecimento. E fica aí o meu abraço, meu agradecimento, tá bom?